Roberto observou através do vidro da UTI sua ex-esposa Marina, beijando apaixonadamente o médico que a salvou, enquanto os papéis de divórcio que ele forçou ela a assinar caíam de suas mãos trêmulas. Roberto Mendes sempre acreditou que o amor era um luxo que homens como ele não podiam se dar. Aos 35 anos, era o CEO mais jovem da história da Corporação Mendes, um império empresarial construído por 3 gerações de sua família no coração de Seul. Sua vida seguia um cronograma rigoroso: reuniões às 6 da manhã, decisões que movimentavam milhões antes do almoço e noites intermináveis debruçados sobre relatórios financeiros que determinavam o futuro de milhares de funcionários. Quando conheceu Marina Santos, uma brasileira que havia se mudado para a Coreia do Sul para trabalhar como tradutora na embaixada, Roberto sentiu algo que havia jurado nunca permitir: vulnerabilidade. Marina tinha 28 anos, olhos castanhos que brilhavam quando ria, e uma forma desarmante de ver beleza nas coisas mais simples. Enquanto Roberto vivia em penthouses e carros blindados, Marina se encantava com as flores de cerejeira no parque, passava horas em pequenas livrarias e conhecia pelo nome todos os vendedores ambulantes de sua rua. O casamento deles foi uma fusão improvável de 2 mundos. Roberto ofereceu a Marina uma vida de luxo que ela nunca havia imaginado, mas em troca, inconscientemente, esperava que ela se moldasse ao seu universo. Marina, por sua vez, tentou desesperadamente se adaptar às expectativas da alta sociedade coreana, frequentando eventos beneficentes onde não conhecia ninguém, aprendendo protocolos empresariais que a faziam sentir-se uma impostora e, gradualmente, perdendo pedaços de si mesma no processo. Os primeiros 2 anos foram uma montanha-russa emocional. Roberto trabalhava 16 horas por dia, frequentemente cancelando jantares românticos por emergências empresariais que, na verdade, eram apenas mais uma oportunidade de aumentar os lucros. Marina, isolada em uma mansão vazia, começou a questionar se havia trocado sua independência por uma prisão dourada. A pressão da família Mendes apenas intensificou as tensões. A mãe de Roberto, Dona Conceição, uma matriarca inflexível que havia construído sua identidade em torno do sucesso empresarial da família, via Marina como uma distração perigosa. Mulheres como ela não entendem o peso da responsabilidade. Costumava sussurrar para as amigas nos chás da tarde: Roberto precisa de alguém que complemente seus negócios, não que o distraia deles. Marina tentou provar seu valor, aprendendo sobre o mercado financeiro, participando de reuniões familiares, onde suas opiniões eram sistematicamente ignoradas, e sorrindo educadamente enquanto ouvia comentários sutis sobre sua origem e sua falta de experiência no mundo dos negócios. Mas cada pequena humilhação se acumulava como gotas d'água, até que a represa inevitavelmente transbordou. As brigas começaram pequenas, discussões sobre horários perdidos, promessas quebradas, a sensação constante de que Marina estava competindo com uma empresa por atenção. Roberto, acostumado a resolver problemas com dinheiro e poder, não sabia como navegar pelas necessidades emocionais de sua esposa. Quando Marina chorava, ele oferecia joias. Quando ela reclamava de solidão, ele sugeria que ela contratasse mais empregados para fazer-lhe companhia. Você não entende, Roberto. Marina havia dito na última briga que tiveram antes do acidente. Eu não quero suas coisas. Eu quero você. Quero o homem que conheci naquele café, que ria das minhas piadas ruins e me levava para ver o pôr do sol no Rio Han. Onde esse homem foi parar? Roberto havia olhado para ela, cansado após mais um dia de 15 horas no escritório, e disse as palavras que o assombrariam para sempre. Esse homem cresceu, Marina. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Marina havia saído de casa naquela noite chuvosa de março, com lágrimas nos olhos e o coração despedaçado. Ela dirigia sem destino pelas ruas de Seul, tentando processar anos de desilusão que haviam culminado na declaração fria de Roberto. Seu telefone tocava incessantemente, Roberto tentando ligar, mas ela não conseguia encontrar forças para atender. O acidente aconteceu na Ponte Bampo.
Um caminhão que derrapou na pista molhada atingiu o carro de Marina em cheio, enviando-o pelos ares antes de capotar 3 vezes. Os paramédicos levaram 40 minutos para extraí-la das ferragens retorcidas, e quando finalmente chegaram ao Hospital Universitário de Seul, os médicos deram a Roberto uma notícia devastadora. Marina estava em coma profundo, com traumatismo craniano severo e apenas 30% de chance de sobrevivência. Dr. Eduardo Silva, o neurocirurgião brasileiro que havia se especializado em Seul, foi designado para o caso. Aos 38 anos, Eduardo era conhecido tanto por sua competência médica quanto por sua abordagem humanizada. Filho de imigrantes que haviam construído uma vida na Coreia do Sul, ele entendia a complexidade de navegar entre 2 culturas e havia dedicado sua carreira a tratar pacientes internacionais que, como ele, se encontravam longe de casa. Durante os primeiros dias após o acidente, Roberto viveu no hospital. Ele cancelou reuniões importantes, delegou decisões críticas para sua equipe e passou horas sentado ao lado da cama de Marina, segurando sua mão e sussurrando pedidos de desculpa que ela não podia ouvir. Pela primeira vez em anos, as prioridades de Roberto estavam cristalinas. Nada importava além de Marina acordar. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, a pressão externa começou a se intensificar. A corporação Mendes estava enfrentando uma crise de liderança. Investidores importantes questionavam a estabilidade da empresa com Roberto ausente. Sua mãe, Dona Conceição, fazia visitas diárias ao hospital, não para apoiar Marina, mas para pressionar Roberto a agir com racionalidade. "Você tem responsabilidades, Roberto", ela dizia, observando Marina através do vidro com uma expressão que misturava pena e irritação. "A empresa está sofrendo. Seus funcionários dependem de você. E essa situação pode se prolongar por meses, até anos. Você precisa tomar decisões práticas." A decisão prática que Dona Conceição sugeria era clara. Roberto deveria se divorciar de Marina enquanto ela estava inconsciente, liberando-se para focar na empresa e, eventualmente, encontrar uma esposa mais adequada à sua posição. A ideia era moralmente repugnante para Roberto, mas conforme a pressão se intensificou e a condição de Marina permaneceu inalterada, uma parte sombria de sua mente começou a considerar a possibilidade. Dr. Eduardo, observando a dinâmica familiar, sentia uma crescente indignação. Ele havia testemunhado muitas tragédias familiares, mas raramente havia visto alguém considerar abandonar um cônjuge em um momento tão vulnerável. Durante suas rondas, Eduardo começou a passar mais tempo explicando o estado de Marina para Roberto, tentando manter viva a esperança e a humanidade em uma situação que estava se tornando cada vez mais fria e calculista. "Marina está respondendo aos estímulos", Eduardo explicava pacientemente. "Seus sinais vitais são estáveis. O cérebro tem uma capacidade incrível de se curar. Já vi pacientes acordarem após meses em coma e retomarem vidas completamente normais. Mas Roberto, consumido pela pressão e pela culpa, estava perdendo a capacidade de acreditar em milagres. A empresa estava perdendo contratos importantes. Acionistas falavam em mudanças na liderança. E Marina continuava imóvel, respirando apenas com a ajuda de máquinas, um lembrete constante do que Roberto havia perdido e do que ele poderia perder ainda mais. Foi durante a 10ª semana de coma que Roberto tomou a decisão que mudaria tudo. Com a ajuda de advogados inescrupulosos e aproveitando-se de uma brecha legal, ele forçou Marina a assinar os papéis de divórcio, usando sua procuração médica para autorizar uma assinatura por impressão digital. Tecnicamente legal, moralmente devastador. No dia seguinte, Marina abriu os olhos. Marina acordou em um mundo que parecia simultaneamente familiar e completamente estranho. Ela lembrava-se de fragmentos desconexos. Um rosto masculino preocupado inclinado sobre ela, vozes sussurrando em línguas que ela não conseguia identificar, e uma sensação persistente de que algo fundamental havia mudado em sua vida. Mas quando tentava acessar memórias específicas,
Seu nome completo, onde vivia, quem eram as pessoas importantes em sua vida, encontrava apenas um vazio assustador. Doutor. Eduardo foi a primeira pessoa que ela viu claramente quando seus olhos finalmente focalizaram. Ele estava verificando seus sinais vitais quando Marina conseguiu sussurrar sua primeira palavra: água. Eduardo sorriu, um alívio palpável iluminando seu rosto, e gentilmente ajudou-a a beber pequenos goles através de um canudo. Bem-vinda de volta, ele disse em português, e Marina sentiu uma estranha familiaridade com o som da língua. Eu sou o Dr. Eduardo. Você esteve dormindo por um tempo, mas agora está segura. Roberto, que havia sido chamado imediatamente quando Marina acordou, chegou ao quarto minutos depois. Ele entrou com passos hesitantes, o rosto uma mistura de alívio, culpa e terror. Marina olhou para ele com curiosidade educada, como se estivesse tentando localizar uma memória esquiva. Olá, ela disse simplesmente, sem reconhecimento. Marina. Roberto sussurrou, aproximando-se da cama. Sou eu, Roberto. Seu marido. Marina franziu a testa, processando a informação. Marido. Ela olhou para Eduardo como se buscasse confirmação. Eu sou casada? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Eduardo, percebendo a tensão no ar, interveio diplomaticamente. Marina, você sofreu um acidente grave e está experienciando amnésia. É normal após um traumatismo craniano. Suas memórias podem retornar gradualmente, ou talvez nem todas voltem. Vamos tomar as coisas com calma. Nos dias seguintes, Roberto tentou desesperadamente reconstruir sua vida com Marina. Ele trouxe fotos de casamento, objetos pessoais e contava histórias detalhadas sobre como se conheceram e se apaixonaram. Marina ouvia atentamente, como uma estudante aplicada tentando memorizar uma lição importante, mas era evidente que as histórias não despertavam nenhuma conexão emocional. Parece uma vida bonita, ela dizia educadamente após Roberto terminar de descrever sua lua de mel em Paris. Mas eu não consigo sentir isso. É como se você estivesse me contando sobre a vida de outra pessoa. O que tornou a situação ainda mais dolorosa para Roberto foi a forma natural como Marina se conectou com Eduardo. O médico tinha uma presença calma e reconfortante que a deixava relaxada. Ele falava português com ela, compartilhava histórias sobre sua própria experiência como brasileiro na Coreia do Sul e tinha um jeito gentil de explicar procedimentos médicos que a tranquilizava. Eduardo, por sua vez, estava lutando contra sentimentos que violavam todos os seus códigos profissionais. Marina era mais do que uma paciente. Ela era uma mulher extraordinária que estava redescobrindo o mundo com uma curiosidade infantil e uma força surpreendente. Quando ela ria de suas piadas ou ficava fascinada por detalhes simples como o sabor de uma maçã ou a textura de um cobertor, Eduardo sentia seu coração acelerar de forma inadequada para um médico. A situação se complicou quando Marina começou a fazer perguntas diretas sobre seu casamento. Por que eu não sinto nada quando você me toca? Ela perguntou a Roberto durante uma de suas visitas. Outras esposas sentem borboletas no estômago quando veem seus maridos? Porque eu só sinto nada. Roberto não sabia como responder. Como poderia explicar que eles estavam se separando quando ela teve o acidente? Como poderia confessar que havia se divorciado dela enquanto estava inconsciente? A cada dia, sua culpa se intensificava, mas a verdade parecia impossível de revelar. Eduardo observava essas interações com crescente desconforto. Ele havia testemunhado a frieza da família Mendes durante o coma de Marina e agora via Roberto tentando reconstruir um casamento que, evidentemente, havia estado em crise. Como médico, Eduardo sabia que mentir para Marina sobre sua condição emocional poderia ser prejudicial para sua recuperação. Como homem, ele estava lutando contra um impulso crescente de protegê-la de uma verdade que intuía ser dolorosa. A tensão chegou ao auge quando Marina encontrou os papéis de divórcio na gaveta da mesa de cabeceira de Roberto durante uma das poucas vezes que ele saiu do quarto para atender uma ligação urgente da empresa.
Ela não conseguiu ler todos os termos legais complexos, mas reconheceu as palavras divórcio e dissolução do casamento claramente impressas no documento. Quando Roberto retornou, Marina estava sentada na cama, segurando os papéis com as mãos trêmulas. "O que é isso?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Roberto sentiu o mundo desabar ao seu redor pela segunda vez em 3 meses. A descoberta dos papéis de divórcio desencadeou uma crise que ecoou muito além do quarto de hospital de Marina. Roberto, confrontado com sua própria desonestidade, tentou explicar a situação de forma a minimizar sua culpabilidade, mas Marina, apesar da amnésia, possuía uma inteligência emocional aguçada que a permitia perceber inconsistências em sua narrativa. "Você está me dizendo que nós estávamos nos divorciando quando eu tive o acidente?" Marina perguntou, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu a todos no quarto. "E que você finalizou o processo enquanto eu estava inconsciente?" Roberto tentou justificar suas ações, falando sobre pressões empresariais e decisões práticas, mas cada palavra soava mais oca e desesperada. Eduardo, que havia permanecido profissionalmente silencioso durante a conversa, finalmente interveio. "Marina precisa descansar", ele disse firmemente. "Essas revelações são muito para processar em seu estado atual de recuperação." Mas Marina não estava disposta a ser tratada como uma inválida emocional. "Não", ela disse, olhando diretamente para Roberto. "Eu quero entender. Você disse que me amava, que nossa vida era perfeita. Mas se estava se divorciando de mim, então, ou você estava mentindo sobre nosso passado, ou está mentindo sobre seus sentimentos agora. Qual é a verdade?" A pergunta simples e direta de Marina forçou Roberto a confrontar a complexidade de seus próprios sentimentos. Ele havia passado meses tentando convencer a si mesmo de que o divórcio havia sido uma decisão racional e necessária. Mas vendo Marina viva, acordada e vulnerável, percebeu que suas motivações haviam sido uma mistura tóxica de medo, pressão social e covardia emocional. Enquanto isso, a família Mendes estava lidando com as repercussões da recuperação de Marina de forma muito diferente. Dona Conceição via o despertar de Marina como uma complicação inconveniente que ameaçava desfazer os progressos que Roberto havia feito ao se libertar de um casamento problemático. Ela começou a visitar o hospital com mais frequência, não para apoiar Marina, mas para avaliar a situação e desenvolver estratégias para minimizar o impacto na reputação da família. "A moça não lembra de nada mesmo?" ela perguntou a Roberto durante uma conversa privada no corredor do hospital. "Talvez isso seja uma bênção. Ela pode começar uma nova vida sem as complicações do passado." Roberto estava começando a perceber que as complicações que sua mãe mencionava eram, na verdade, os aspectos mais preciosos de sua relação com Marina. Sua espontaneidade, sua recusa em se conformar completamente às expectativas sociais, sua capacidade de encontrar alegria em momentos simples, todas essas qualidades que haviam inicialmente o atraído, mas que depois se tornaram fontes de conflito quando ele permitiu que as pressões externas moldassem suas prioridades. Dr. Eduardo, observando a dinâmica familiar tóxica, tomou uma decisão que questionaria sua ética profissional. Ele começou a passar mais tempo com Marina, fora do contexto médico estrito, conversando sobre livros, filmes e experiências culturais que poderiam ajudar a estimular sua memória. Essas conversas naturalmente evoluíram para discussões mais pessoais sobre sonhos, medos e valores. Marina se sentia genuinamente à vontade com Eduardo, de uma forma que não conseguia experimentar com Roberto. "Quando converso com você", ela disse a Eduardo durante uma sessão de fisioterapia, "sinto como se eu fosse eu mesma. Com Roberto, sinto como se estivesse tentando ser alguém que não reconheço." Eduardo sabia que estava caminhando em território perigoso. Como médico, deveria manter distância profissional. Como homem que estava se apaixonando, queria proteger Marina de uma situação que percebia como emocionalmente prejudicial. A tensão entre essas duas realidades estava se tornando insustentável. A situação se complicou ainda mais quando Marina começou a recuperar fragmentos de memória.
não sobre Roberto ou seu casamento, mas sobre sua vida antes de conhecê-lo. Ela lembrou-se de sua paixão pela tradução, de suas amigas brasileiras em Seul, de pequenos detalhes sobre sua personalidade e preferências que haviam sido gradualmente suprimidos durante seu casamento. Eu costumava pintar, ela disse a Eduardo com surpresa, olhando para suas próprias mãos como se as visse pela primeira vez. Lembro-me do cheiro da tinta a óleo e da sensação do pincel na tela. Por que parei de pintar? Eduardo sabia a resposta. Roberto havia mencionado casualmente que Marina havia perdido o interesse em hobbies improdutivos depois do casamento. Mas ele não podia compartilhar essa informação sem violar a confidencialidade e potencialmente influenciar a recuperação de Marina de forma inadequada. A verdade era que Marina estava se redescobrindo como uma pessoa independente, livre das expectativas e limitações que haviam definido seus últimos anos. E quanto mais ela descobria sobre si mesma, menos os fragmentos de vida que Roberto descrevia pareciam compatíveis com quem ela realmente era. A revelação que mudaria tudo veio de uma fonte inesperada. Carla, melhor amiga de Marina e colega da embaixada, que finalmente conseguiu autorização para visitar depois de semanas de burocracia hospitalar. Carla havia sido informada sobre a amnésia de Marina, mas não sobre os detalhes do divórcio ou da complexa situação familiar. Quando Carla entrou no quarto e viu Marina, suas lágrimas foram imediatas e genuínas. "Marina, minha querida", ela sussurrou, abraçando a amiga com cuidado. Estava tão preocupada. Quando soube do acidente, Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma familiaridade emocional que não havia experimentado com mais ninguém. "Carla", ela disse, o nome surgindo naturalmente, sem esforço. "Eu lembro de você." Carla riu através das lágrimas. "Claro que lembra. Somos amigas há 5 anos. Você me ajudou quando João me deixou, lembra? Passamos 3 noites comendo sorvete e assistindo filmes antigos." Marina não lembrava dos detalhes específicos, mas sentia a veracidade emocional da lembrança. Pela primeira vez, desde que acordou, estava conversando com alguém que conhecia sua verdadeira personalidade, não uma versão idealizada ou distorcida dela mesma. Foi durante essa conversa que Carla, inocentemente, deixou escapar informações que contradiziam completamente a narrativa que Roberto havia construído. "Você estava tão infeliz nos últimos meses", Carla disse, segurando a mão de Marina, sempre dizendo que sentia como se estivesse perdendo a si mesma no casamento. "Lembro que na última vez que conversamos, você estava considerando seriamente a separação." Marina sentiu como se uma peça fundamental de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. "Eu queria me separar. Queria encontrar coragem para isso", Carla confirmou. "Você amava Roberto, mas disse que se sentia sufocada, que ele queria transformá-la em alguém que você não era. Lembra quando parou de pintar? Você chorou quando me contou que Roberto disse que seus quadros eram indulgências infantis, que não combinavam com a imagem de uma esposa executiva." Cada palavra de Carla desmontava mais um pedaço da versão romantizada que Roberto havia apresentado sobre o casamento deles. Marina começou a entender que sua falta de conexão emocional com Roberto não era resultado da amnésia, mas possivelmente um reflexo de sentimentos genuínos que havia desenvolvido antes do acidente. Roberto, que chegou ao hospital durante a visita de Carla, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Marina olhava para ele com uma mistura de clareza e decepção que era mais devastadora do que a confusão anterior. "Precisamos conversar", Marina disse a Roberto depois que Carla saiu. "E desta vez, eu quero toda a verdade." Roberto sabia que havia chegado ao momento de enfrentar as consequências de suas ações. Ele contou a Marina sobre os problemas em seu casamento, sobre as pressões da família, sobre sua decisão de finalizar o divórcio durante o coma dela. Cada confissão era como arrancar um pedaço de sua alma, mas ele sabia que Marina merecia honestidade, mesmo que chegasse tarde demais. "Você se aproveitou de mim quando eu estava mais vulnerável", Marina disse quando Roberto terminou sua confissão.
Sua voz era calma, mas havia uma firmeza nela que Roberto nunca havia ouvido antes. Você tomou uma decisão sobre minha vida quando eu não podia me defender. Eu me arrependo, Roberto disse, lágrimas correndo por seu rosto. Cada dia desde que você acordou, eu me arrependo. Eu percebi que te amo, Marina. Eu sempre te amei. Só não soube proteger esse amor das pressões externas. Marina observou Roberto chorar e sentiu uma mistura complexa de pena, raiva e, surpreendentemente, uma espécie de liberdade. Talvez você me ame, ela disse, mas você não me respeitou. E eu estou começando a entender que amor sem respeito não é suficiente. Foi nesse momento que Eduardo bateu na porta, vindo para sua ronda noturna. Ele imediatamente percebeu a tensão no ar e estava prestes a se retirar discretamente quando Marina o chamou. Dr. Eduardo, por favor, fique. Eu gostaria que você ouvisse isso também. Ela se virou para Roberto. Eu não vou tentar reconstruir um casamento que já estava quebrado antes do meu acidente. Os papéis de divórcio que você me fez assinar, eu quero que eles permaneçam válidos. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Marina, por favor, podemos recomeçar. Podemos fazer diferente desta vez. Não, Marina disse com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Eu sou uma pessoa diferente agora. Ou talvez eu seja quem sempre fui. Mas agora tenho coragem de admitir isso. Eu não quero voltar para uma vida que me fazia infeliz. Eduardo, que havia assistido a toda a conversa em silêncio profissional, sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras de Marina. Mas ele também sabia que qualquer ação sua naquele momento seria inadequada e potencialmente prejudicial para a recuperação dela. A decisão de Marina de manter o divórcio criou ondas sísmicas que se espalharam muito além das paredes do hospital. Roberto saiu do quarto naquela noite como um homem quebrado, finalmente compreendendo a magnitude de suas perdas. Não apenas havia perdido Marina, mas também havia perdido o respeito por si mesmo no processo. Durante as semanas seguintes, Roberto mergulhou em uma introspecção dolorosa. Ele se afastou da empresa, delegando responsabilidades para a sua equipe. E pela primeira vez em sua vida adulta, questionando se o sucesso empresarial valia os sacrifícios pessoais que havia feito. Sua mãe, Dona Conceição, estava furiosa com o que via como uma fraqueza emocional. Mas Roberto começou a perceber que a aprovação materna havia sido uma prisão dourada que o havia impedido de fazer escolhas autênticas. Marina, por sua vez, estava navegando em águas desconhecidas. A liberdade de reinventar sua identidade era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Com a ajuda de Carla, ela começou a recuperar aspectos de sua personalidade que haviam sido suprimidos durante o casamento. Ela voltou a pintar, descobrindo que suas mãos ainda lembravam os movimentos, mesmo quando sua mente não conseguia acessar memórias específicas. Eduardo observava a transformação de Marina com admiração profissional e pessoal. Como médico, ele estava testemunhando uma recuperação extraordinária, não apenas física, mas emocional e psicológica. Como homem, estava lutando contra sentimentos que cresciam a cada dia, sabendo que qualquer movimento precipitado poderia comprometer tanto a recuperação de Marina quanto sua própria carreira. A situação se complicou quando Marina começou a demonstrar interesse romântico em Eduardo. Durante uma sessão de fisioterapia, ela perguntou diretamente: "Você está solteiro, doutor?" "Eduardo?" Eduardo sentiu seu rosto enrubescer. "Marina, essa é uma pergunta complicada. Você é minha paciente e seria inadequado, mas eu não serei sua paciente para sempre." Marina interrompeu, mostrando uma determinação que lembrava a mulher que havia sido antes do acidente. "E você não respondeu minha pergunta." Eduardo sabia que estava caminhando em território perigoso, mas a honestidade de Marina merecia reciprocidade. "Sim, eu estou solteiro. E sim, eu sinto uma conexão com você que vai além da relação médico-paciente. Mas Marina, você está em um momento muito vulnerável de sua vida. Você está se redescobrindo, tomando decisões importantes sobre seu futuro.
Seria errado da minha parte aproveitar-me dessa situação. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Eduardo, eu aprecio sua preocupação com minha vulnerabilidade. Mas você já considerou que talvez eu seja mais forte do que você imagina? Que talvez eu saiba exatamente o que estou sentindo? A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Roberto, que havia pedido para ter uma última conversa com Marina. Ele parecia um homem diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas também com uma clareza nos olhos que não existia antes. Marina, Roberto disse, sua voz hesitante, mas firme. Eu vim me desculpar. Não para tentar reconquistá-la, mas porque você merece ouvir isso. Eu falhei com você de todas as formas possíveis. Deixei minha família, minha empresa e meu medo ditarem como eu tratava a pessoa que mais amava. Você estava certa quando disse que amor sem respeito não é suficiente. Marina ouviu em silêncio, reconhecendo a sinceridade nas palavras de Roberto. Eu assinei papéis hoje. Roberto continuou. Transferindo a propriedade do apartamento para você, assim como metade dos bens que eram legalmente seus. Não estou fazendo isso esperando perdão ou reconciliação. Estou fazendo porque é o certo. Roberto, Marina disse gentilmente, eu agradeço suas desculpas e eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz que vem com o perdão. Roberto assentiu, lágrimas nos olhos. Você sempre foi mais sábia do que eu. Espero que você encontre a felicidade que eu não soube te dar. Quando Roberto saiu, Marina e Eduardo se encontraram sozinhos novamente, o peso da conversa pairando no ar entre eles. Você tem certeza de que está pronta para isso? Eduardo perguntou, referindo-se não apenas aos sentimentos românticos, mas à complexidade de reconstruir uma vida inteira. Marina pegou a mão de Eduardo, entrelaçando seus dedos. Eduardo, eu posso não lembrar de meu passado, mas eu sinto meu presente muito claramente. E no meu presente, você é a pessoa que me faz sentir mais eu mesma. 3 meses após sua alta hospitalar, Marina havia criado uma rotina que refletia sua nova identidade. Ela havia se mudado para um apartamento menor e mais acolhedor no bairro de Hongdae, uma área vibrante de Seul, conhecida por sua comunidade artística. Longe da opulência fria da mansão dos Mendes, Marina descobriu o prazer de decorar um espaço que verdadeiramente refletia sua personalidade. Paredes cobertas com suas próprias pinturas, plantas espalhadas por todos os cantos e uma pequena biblioteca repleta de livros em português e coreano. Carla havia se tornado sua âncora emocional durante essa transição. As duas amigas passavam horas conversando sobre os fragmentos de memória que Marina ia recuperando, mas também sobre os novos sonhos e aspirações que ela estava desenvolvendo. É estranho, Marina confessou durante um almoço. Às vezes, sinto como se estivesse traindo meu passado ao ser tão feliz sem ele. Você não está traindo nada, Carla respondeu firmemente. Você está finalmente sendo fiel a si mesma. A Marina, que conhecia há 5 anos, estava sempre lutando para encaixar-se em uma vida que não lhe servia. Agora você parece completa. Marina havia retornado ao trabalho na embaixada, mas com uma perspectiva completamente diferente. Sua experiência com amnésia e recuperação havia despertado um interesse profundo em ajudar outros imigrantes que, como ela, navegavam entre identidades culturais. Ela começou a trabalhar meio período como consultora para famílias brasileiras, enfrentando crises médicas em hospitais coreanos, oferecendo tradução não apenas linguística, mas cultural e emocional. Eduardo, que havia transferido Marina para outro especialista, assim que ela recebeu alta médica, para manter a ética profissional, mantinha contato através de encontros cuidadosamente casuais. Eles se encontravam em cafés pequenos, caminhavam pelo parque Han River e descobriam uma compatibilidade que crescia naturalmente a cada conversa. Você tem certeza de que não está apenas sendo atraída por mim porque eu represento segurança durante um período traumático? Eduardo perguntou durante uma dessas caminhadas, suas preocupações éticas ainda presentes mesmo fora do contexto médico. Marina parou de andar e se virou para ele.
Eduardo, você quer saber por que me sinto atraída por você? Porque quando estou com você, não sinto pressão para ser ninguém além de quem eu sou. Você quer saber sobre meus medos, meus sonhos, minhas opiniões, não sobre como posso complementar sua carreira ou impressionar sua família. Você vê a pessoa, não o potencial para moldá-la. Eduardo sentiu seu coração acelerar com a honestidade direta de Marina. E você tem certeza de que está pronta para um relacionamento? Você passou por tanto... Eduardo, Marina interrompeu com um sorriso. Eu posso não lembrar de estar casada, mas lembro-me de como é estar apaixonada. E isso que sinto por você não é gratidão ou dependência, é escolha. Enquanto isso, Roberto estava passando por sua própria jornada de autodescoberta. Após meses de introspecção, ele havia tomado decisões radicais sobre sua vida. Ele havia reestruturado a corporação Mendes, implementando políticas de equilíbrio trabalho-vida que ele próprio nunca havia respeitado. Ele reduziu sua carga de trabalho pela metade, delegou mais responsabilidades para sua equipe talentosa e começou a frequentar terapia. A relação com sua mãe havia se tornado tensa, mas mais honesta. Você está jogando fora tudo pelo que trabalhamos. Dona Conceição havia dito durante um jantar familiar particularmente difícil. Não, mãe, Roberto havia respondido com uma calma que surpreendeu a ambos. Estou finalmente construindo uma vida que vale a pena viver. A empresa sempre existirá, mas eu perdi a única pessoa que realmente importava por causa de prioridades distorcidas. Roberto havia começado a fazer trabalho voluntário em um abrigo para imigrantes, uma forma de honrar a memória de sua relação com Marina e talvez encontrar alguma redenção para suas ações passadas. Ele não buscava o perdão dela. Ele havia aceito que alguns erros são irreversíveis, mas procurava uma forma de viver com integridade dali em diante. A recuperação de Marina continuava surpreendendo todos os médicos envolvidos. Embora sua memória de longo prazo permanecesse fragmentada, sua capacidade de formar novas memórias estava completamente intacta. Mais importante, ela havia desenvolvido uma resiliência emocional que impressionava a todos que a conheciam. Durante uma consulta de acompanhamento com um neurologista diferente, Eduardo havia se recusado a continuar tratando-a para evitar conflitos de interesse. O médico comentou: é raro ver uma recuperação tão completa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Muitos pacientes com amnésia traumática lutam com questões de identidade por anos. Você parece ter encontrado uma forma de abraçar sua nova realidade. Talvez, Marina respondeu pensativamente, porque eu finalmente tenho permissão para ser quem realmente sou, sem o peso de expectativas que não me serviam. Eduardo havia observado essa transformação com admiração crescente. Marina não era apenas uma mulher bonita, se recuperando de um trauma. Ela era uma pessoa extraordinária que estava ativamente escolhendo crescer através de suas circunstâncias, ao invés de ser vítima delas. Quando finalmente se beijaram pela primeira vez, durante uma noite fria de inverno, enquanto caminhavam pelo mercado de Myeongdong, Eduardo sentiu como se estivesse abraçando não apenas Marina, mas uma versão mais corajosa e autêntica de si mesmo. Ele havia passado anos sendo o médico responsável e previsível, sempre colocando o dever antes de paixão. Marina o inspirava a ser mais espontâneo, mais vulnerável, mais humano. Eu te amo. Ele sussurrou contra seus lábios, as palavras escapando antes que sua mente racional pudesse censurá-las. Marina sorriu, seus olhos brilhando sob as luzes da cidade. Eu também te amo, Eduardo. E desta vez, sei exatamente o que isso significa. 6 meses após o acidente, Marina havia se tornado uma versão transformada de si mesma. Sua recuperação física estava completa, e embora algumas memórias específicas nunca tivessem retornado, ela havia criado uma identidade rica e autêntica baseada em sua nova realidade. Seu relacionamento com Eduardo havia florescido naturalmente, construído sobre uma base de respeito mútuo e valores compartilhados. Eduardo havia tomado uma decisão significativa sobre sua carreira. Inspirado pelo trabalho que Marina estava fazendo com famílias imigrantes, ele havia aceito uma posição em uma clínica comunitária que servia populações carentes
incluindo muitos brasileiros e outros latino-americanos. O salário era substancialmente menor do que no hospital privado, mas a satisfação profissional era incomparavelmente maior. Meus pais pensam que enlouqueci. Eduardo confessou a Marina durante o jantar em seu apartamento. Deixar um cargo prestígio em um hospital de elite para trabalhar com pessoas que não podem pagar adequadamente, como minha mãe colocou. Marina segurou sua mão através da mesa. E o que você acha? Acho que pela primeira vez na minha vida estou fazendo escolhas baseadas em quem eu realmente sou, não em quem os outros esperam que eu seja. Eduardo sorriu. Você me ensinou isso. Nós nos ensinamos isso mutuamente, Marina corrigiu. Porque você me mostrou como é ser vista e valorizada pelo que realmente sou. Mas nem tudo estava resolvido em suas vidas. Roberto continuava lutando com as consequências de suas ações e as mudanças que havia implementado em sua vida. Embora respeitasse o relacionamento de Marina com Eduardo, ver os dois juntos ainda era uma fonte de dor profunda, não apenas pela perda de Marina, mas pela percepção clara de como ele havia falhado em valorizar o que tinha. A situação se complicou quando a corporação Mendes enfrentou uma crise financeira significativa. Um dos maiores investidores havia retirado o apoio após questionar a estabilidade emocional de Roberto como líder. Dona Conceição pressionava Roberto a reverter suas políticas progressistas e retomar o estilo de liderança implacável que havia caracterizado a empresa por décadas. Você precisa escolher, ela disse durante uma reunião de emergência do conselho. Ou você volta a ser o CEO que esta empresa precisa, ou encontramos alguém que será. Roberto enfrentou um momento de verdade. Retornar aos seus antigos padrões poderia salvar a empresa, mas custaria a integridade pessoal que ele havia lutado tanto para recuperar. Manter suas novas convicções poderia resultar na perda do império familiar que 3 gerações haviam construído. Enquanto isso, Marina estava enfrentando seus próprios desafios. Embora seu relacionamento com Eduardo fosse sólido, ela começou a questionar se estava fugindo de aspectos de seu passado que talvez precisasse enfrentar para ter verdadeira paz. Fragmentos de memórias de sua infância no Brasil começaram a retornar, incluindo lembranças de sua família que ela havia perdido contato durante os anos de casamento com Roberto. Tenho pensado em voltar ao Brasil, ela confessou a Eduardo durante uma noite silenciosa, apenas por algumas semanas, para ver se consigo reconectar com partes de minha vida que perdi muito antes do acidente. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso encorajador. Você acha que isso a ajudaria? Eu acho que preciso saber de onde vim para entender completamente quem me tornei, Marina respondeu. E eu gostaria que você fosse comigo. A sugestão surpreendeu Eduardo. Ele nunca havia considerado deixar a Coreia do Sul, onde havia construído sua carreira e vida. Mas a ideia de explorar o mundo de Marina, de conhecer suas raízes e talvez construir memórias juntos em um lugar que não carregasse o peso de sua história com Roberto, era tentadora. Seria um grande passo, Eduardo disse cautelosamente. Todos os melhores passos são grandes, Marina respondeu, ecoando uma frase que ele havia dito a ela durante sua recuperação. A decisão de Marina de considerar uma viagem ao Brasil criou uma urgência inesperada em todos os aspectos de sua vida em Seul. Roberto, ao saber dos planos através de Carla, que acidentalmente mencionou durante uma conversa, percebeu que estava enfrentando a possibilidade de perder Marina definitivamente. Não que ele tivesse esperanças de reconciliação, mas a presença dela na mesma cidade havia sido uma fonte silenciosa de conforto. Eduardo, por sua vez, estava enfrentando suas próprias ansiedades sobre compromisso e futuro. Acompanhar Marina ao Brasil seria essencialmente declarar que seu relacionamento era sério o suficiente para mudanças de vida significativas. Embora ele soubesse que amava Marina, a ideia de deixar para trás tudo o que conhecia despertava medos antigos sobre estabilidade e segurança. Marina sentia a tensão crescente ao seu redor e percebeu que suas decisões sobre o futuro estavam afetando mais pessoas do que havia imaginado. Ela amava Eduardo,
mas não queria que ele se sentisse pressionado a fazer sacrifícios que poderia lamentar. Ela havia encontrado paz com Roberto, mas sabia que sua partida poderia reabrir feridas que ele estava tentando curar. O clímax emocional estava se aproximando, com cada personagem enfrentando escolhas que definiriam não apenas seus futuros individuais, mas o destino de todos os relacionamentos entrelaçados que haviam surgido da tragédia e transformação. A crise chegou de forma inesperada durante uma manhã fria de dezembro. Marina estava em seu apartamento preparando-se para uma importante reunião na embaixada sobre seu possível projeto no Brasil, quando recebeu uma ligação urgente de Carla. Marina, você precisa vir ao hospital imediatamente, Carla disse, sua voz tensa de preocupação. Roberto sofreu um colapso, está internado e ele está pedindo para vê-la. Marina sentiu seu mundo tremer. Apesar de tudo que havia acontecido entre eles, Roberto ainda era uma parte significativa de sua vida reconstruída. O que aconteceu? Estresse extremo, segundo os médicos. A empresa está falindo e ele tem trabalhado 20 horas por dia tentando salvar os empregos de todos os funcionários. Eduardo está cuidando dele. Marina chegou ao hospital e encontrou Eduardo saindo do quarto de Roberto, parecendo exausto. Como ele está? Ela perguntou imediatamente. Fisicamente ele vai se recuperar, Eduardo respondeu abraçando-a. Mas emocionalmente, Marina, ele está devastado, não apenas pela empresa, mas por tudo. Ele continua se culpando pelo acidente, pelo divórcio, por ter perdido você. Posso vê-lo? Eduardo hesitou. Você tem certeza? Pode ser difícil para você. Eduardo, Marina disse gentilmente. Eu preciso fazer isso, não por ele, mas por mim. Ainda há coisas que precisam ser ditas. Quando Marina entrou no quarto, Roberto estava acordado, olhando pela janela. Ele parecia anos mais velho do que quando ela o havia visto pela última vez. O peso de suas decisões claramente visível em seu rosto. Marina, ele disse, virando-se para ela. Você veio. Claro que vim. Marina sentou-se na cadeira ao lado da cama. Como você está se sentindo? Como alguém que destruiu tudo que importava. Roberto respondeu com uma honestidade brutal. A empresa está acabada, Marina. 3 gerações de trabalho, milhares de empregos, tudo por causa das minhas decisões egoístas. Marina ouviu enquanto Roberto contava sobre os últimos meses, sobre como suas tentativas de manter a integridade pessoal haviam resultado em instabilidade empresarial. Ele havia se recusado a demitir funcionários para cortar custos, havia implementado programas caros de bem-estar dos trabalhadores e havia perdido investidores importantes que questionavam sua nova personalidade. Eu queria provar que podia ser diferente, Roberto disse. Queria mostrar que havia aprendido, que podia valorizar as pessoas acima dos lucros. Mas agora todos os que dependiam de mim vão sofrer pelas minhas escolhas. Marina sentiu uma compaixão profunda por Roberto, mas também uma clareza sobre o que precisava ser dito. Roberto, você está fazendo a mesma coisa que sempre fez. Está assumindo toda a responsabilidade e todo o controle, como se fosse o único que pode afetar os resultados. Roberto a olhou com confusão. Você não destruiu a empresa sozinho e não pode salvá-la sozinho, Marina continuou. Durante nosso casamento, você carregava o peso do mundo nos ombros e depois se ressentia quando eu não conseguia ajudar da forma que você esperava. Agora está fazendo a mesma coisa com a empresa. Mas eu sou o líder. Ser líder não significa ser um mártir, Marina interrompeu. Significa inspirar outros a serem melhores, criar sistemas que funcionem mesmo quando você não estiver presente, construir uma equipe que possa tomar decisões sábias independentemente. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras de Marina. A empresa pode ou não ser salva, Marina disse suavemente. Mas sua autoestima não pode depender disso. Você precisa aprender a se valorizar pelo que é, não pelo que produz ou controla. Como você ficou tão sábia? Roberto perguntou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Tive que aprender a me conhecer completamente do zero, Marina respondeu. E descobri que sou mais forte do que qualquer um de nós imaginava. Nesse momento,
Eduardo entrou no quarto com notícias urgentes. Roberto, sua equipe está aqui. Eles querem falar com você sobre uma proposta. O que se seguiu foi uma reunião emocional no quarto do hospital. A equipe sênior da Corporação Mendes havia desenvolvido um plano para reestruturar a empresa, não voltando aos métodos antigos, mas encontrando um equilíbrio sustentável entre responsabilidade social e viabilidade financeira. Eles haviam trabalhado dia e noite, inspirados pela visão de Roberto, mas determinados a criar algo que pudesse perdurar. Você nos ensinou que uma empresa é mais do que números em uma planilha, disse Ana, a diretora financeira. Agora queremos construir algo que reflita esses valores, mas de forma sustentável. Marina observou Roberto ouvir sua equipe com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo que liderança verdadeira significava capacitar outros, não carregar tudo sozinho. Depois que a equipe saiu, Roberto se virou para Marina. Obrigado. Por vir aqui, por me dizer o que eu precisava ouvir. Você sempre foi minha professora mais importante. Roberto, Marina disse, eu quero que você saiba que te perdoei completamente. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz. E quero que você se perdoe também. Posso perguntar uma coisa? Roberto disse hesitantemente. Você é feliz com Eduardo, com sua nova vida? Marina sorriu genuinamente. Sou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Então valeu a pena, Roberto disse. Todas as dores, todos os erros, se levaram você à felicidade, então talvez tenham servido a um propósito. Eduardo, que havia presenciado toda a conversa, sentiu uma admiração profunda por ambos. Roberto havia finalmente aprendido a deixar ir, e Marina havia demonstrado uma graça e sabedoria que o inspiravam. Quando saíram do hospital naquela noite, Eduardo pegou a mão de Marina. Você ainda quer ir ao Brasil? Sim, Marina respondeu. Mas agora não estou fugindo de nada. Estou indo ao encontro de algo novo. E eu vou com você, Eduardo disse, sua voz firme com certeza. Onde você for, eu quero estar. Marina parou de andar e olhou profundamente nos olhos de Eduardo. Tem certeza? Porque isso vai mudar tudo para nós. Marina, Eduardo disse, puxando-a para mais perto. Você mudou tudo para mim desde o primeiro dia. Estou pronto para uma vida inteira de mudanças, desde que seja com você. Eles se beijaram sob a neve que começava a cair, cada floco representando um novo começo, uma nova possibilidade, uma nova chance de criar felicidade autêntica e duradoura. 2 anos depois, Marina estava de pé na varanda de uma pequena casa na praia de Florianópolis, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados e rosados. Suas mãos estavam sujas de tinta. Ela havia passado a tarde trabalhando em uma nova série de quadros, inspirados em suas memórias reconstruídas do Brasil. Eduardo apareceu atrás dela, abraçando-a por trás e beijando suavemente seu pescoço. Como foi o dia na galeria? Maravilhoso, Marina respondeu, relaxando em seus braços. Vendemos 3 quadros e o curador quer organizar uma exposição individual no próximo ano. Eduardo sorriu. Desde que se mudaram para o Brasil, ambos haviam encontrado versões mais autênticas de si mesmos. Eduardo havia aberto uma clínica comunitária que servia pescadores e famílias de baixa renda da região, enquanto Marina havia descoberto que sua verdadeira paixão estava em usar a arte para contar histórias de resiliência e transformação. Chegou uma carta da Coreia hoje, Eduardo disse, entregando um envelope a Marina. Era de Roberto. Ele escrevia regularmente. Não cartas românticas ou nostálgicas, mas atualizações amistosas sobre sua vida e gratidão pela influência positiva que Marina havia exercido em sua jornada de crescimento pessoal. A carta continha notícias animadoras. A Corporação Mendes havia não apenas sobrevivido à crise, mas se tornado um modelo de negócios socialmente responsáveis na Coreia do Sul. Roberto havia encontrado um equilíbrio saudável entre liderança e delegação, e estava namorando uma psicóloga que o ajudava a continuar crescendo emocionalmente. Ele parece genuinamente feliz, Marina comentou após ler a carta. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo perguntou, uma pergunta que faziam um ao outro periodicamente,
mas sempre com a mesma resposta. Nem um pouco, Marina respondeu, virando-se em seus braços. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de dor nos trouxe até aqui. Como eu poderia me arrepender do caminho que me levou até você? Eduardo a beijou suavemente. Eu amo nossa vida aqui. Eu também, Marina disse. E sabe o que mais amo? Que construímos isso juntos baseado em quem realmente somos, não em quem achávamos que deveríamos ser. Naquela noite, enquanto caminhavam pela praia de mãos dadas, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. O acidente que quase a matou havia paradoxalmente sido o catalisador para uma vida mais rica e autêntica do que ela jamais havia imaginado possível. Ela havia perdido memórias, mas ganhou sabedoria. Havia perdido um casamento, mas encontrado o amor verdadeiro. Havia perdido uma identidade, mas descoberto quem realmente era. Eduardo observou Marina absorta em pensamentos e sorriu. Ele havia começado como seu médico, mas ela havia se tornado sua professora mais importante, ensinando-o que coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de escolher crescimento apesar do medo. Em que está pensando? Ele perguntou. Marina sorriu, apertando sua mão. Estava pensando que às vezes a vida nos quebra exatamente nos lugares onde precisamos ser consertados. E às vezes, Eduardo respondeu, as pessoas certas aparecem no momento exato para nos ajudar a nos reconstruir. Eles continuaram caminhando pela praia, dois sobreviventes que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas a coragem de viver autenticamente. O passado havia sido doloroso, mas o presente era belo, e o futuro estava cheio de possibilidades infinitas. 5 anos após o acidente, Marina recebeu um convite inesperado. Roberto estava se casando e gostaria que ela e Eduardo comparecessem à cerimônia. O convite era acompanhado de uma nota pessoal. Você me ensinou que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Agora encontrei alguém que me ama pelo que sou, não pelo que posso me tornar. Sua felicidade inspirou a minha. Marina e Eduardo decidiram ir à Coreia para o casamento. Foi emocionante ver Roberto genuinamente feliz, irradiando uma paz que nunca havia existido durante o casamento deles. Sua nova esposa, Helena, era uma mulher forte e independente que claramente via Roberto como um parceiro igual, não como um projeto a ser consertado. Durante a recepção, Roberto se aproximou de Marina. Obrigado por vir, ele disse sinceramente. E obrigado por me mostrar que às vezes a maior demonstração de amor é ter coragem de recomeçar. Marina sorriu, observando Eduardo conversando animadamente com Helena sobre trabalho comunitário no Brasil. Todos merecemos segundas chances, Roberto. Algumas apenas vêm de formas que não esperamos. Quando voltaram para o Brasil, Marina estava grávida de seu primeiro filho com Eduardo. Eles decidiram nomear a criança Aurora. Um novo amanhecer, uma nova esperança, uma prova viva de que os finais mais belos às vezes emergem dos começos mais difíceis. Esta história de Marina, Roberto e Eduardo nos lembra que nossa verdadeira força muitas vezes é revelada não em nossos momentos de maior sucesso, mas em nossa capacidade de nos reinventar após nossas maiores perdas. Que relacionamentos em sua vida precisam de mais autenticidade e menos expectativas? Que aspectos de si mesmo você tem suprimido para atender às demandas de outros? E como você pode encontrar coragem para escolher crescimento genuíno, mesmo quando isso significa deixar para trás versões ultrapassadas de quem você costumava ser? Deixe nos comentários qual momento desta história mais tocou você e por quê. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que exploram a complexidade e beleza da experiência humana. Sua jornada de autodescoberta pode inspirar outros a encontrar coragem para suas próprias transformações.